Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje eu vou contar como foi mais uma semana de NaNoWriMo. Bom, antes de entrar nos assuntos de hoje, vale lembrar que tem um monte de link aqui embaixo na descrição. Tem os links dos exercícios que eu fiz, que geraram esse conto que eu estou usando como base agora no NaNoWriMo. Tem o link para o conto em si que eu publiquei no Wattpad. Tem vídeos sobre o NaNoWriMo em si. Então tá tudo aqui embaixo na descrição. Basta ler a história completa que já dá para acompanhar a partir dali. Então, nessa semana, o que aconteceu foi que a história deu uma expandida boa. Eu consegui levar ela para um pouco antes de onde eu comecei no conto e um pouco depois de onde eu terminei. Então a história está se abrindo. E as maiores adições, o que vale mais a pena contar aqui, são os dois personagens que entraram, que vão fazer parte da Resistência depois, que é a Alicia e o Colby. A Alicia vai ser a parte do cérebro da história, vai ser um personagem muito racional, muito inteligente. E o Colby já é um personagem que tem a parte mais mística, é através dele que a gente vai desenvolver melhor a parte do Deus, a temática do Deus, a religiosa. Os dois vêm de fora daquela região das tribos, eles vêm do sul, e eu já consegui encaixar os dois na história de uma maneira legal, incorporar eles no contexto. Eles vêm de cidades diferentes, de lugares diferentes, e cada um tem o seu conflito. Então eu vou trabalhar bem na questão de mini tramas associadas à trama principal. Então essas tramas meio que vão se juntar a partir do clímax da história, que o clímax já está ali no conto. Então eu comecei a fazer coisas anteriores que vão agora culminar na história principal. E a outra questão também é que eu comecei a adicionar elementos da cultura indígena sul-americana. Como eu disse no primeiro vídeo, eu precisava de um aporte, fazer uma pesquisa para poder desenvolver a partir dali a fantasia, os aspectos da fantasia, e eu não queria fantasia medieval, porque já é uma coisa muito usada, e apesar de ser uma história com baixa tecnologia e uma magia, mesmo que seja uma magia discreta, eu não queria apelar para a medieval europeia. Então eu comecei a pesquisar tribos indígenas aqui do Brasil, da América do Sul em geral, para encontrar os mitos, as lendas, as armas e as histórias deles, para poder enriquecer a trama. Então tá dando muito certo, inclusive os nomes Colby e Alicia vieram dali também, dessa pesquisa. E sobre a parte de além de onde a história termina no conto, é o que eu estou trabalhando no momento. Eu estou trabalhando alguns dias depois que o Urus assume a liderança da cidade, e ele começa realmente a se perder ali nos pensamentos dele, nas conclusões que ele tirou da traição que ele sofreu e da busca dele por um líder, e agora ele é o próprio líder, e da questão da Lora assumir a liderança da resistência e também do jeito dela tentar fazer alguma coisa para salvar as pessoas que restaram, as pessoas que fugiram da tribo. Primeiro pensando em proteção, mas depois ela vai pensar que realmente é preciso fazer algo mais. E esse vai ser realmente o grande final da história. Não vai ser mais o Urus tomando o poder da tribo, e sim uma reviravolta na história. Eu pretendo deixar uma pontinha solta, um dos personagens vai meio que tomar o lugar do Urus, porque eu quero que seja uma série, mas por enquanto é nesse final que eu estou pensando. Sobre o rendimento, eu estou conseguindo chegar ali na média do prevista, no próprio NaNoWriMo, e eu acho que vai dar tudo certo. Agora vem um feriado grande, eu pretendo aí tirar uma diferença boa, voltar do feriado para o trabalho já com algumas 1000 palavras aí de sobra, para poder eu não precisar correr muito perto do final. E como eu tinha falado na outra semana que eu ia arrumar um tempo para poder escrever e comentar um trechinho da minha escrita, o momento é esse. Então eu vou gravar agora e comentar algumas partezinhas, algumas passagens do que eu estou fazendo no momento, que é essa parte do Urus depois que ele vira o grande líder da tribo. Vamos lá, antes de eu escrever e comentar um trechinho da história, só atualizando aqui meu status, eu preciso agora fazer mais ou menos 1.600 palavras por dia para terminar a tempo. Hoje eu deveria estar com 23.333, eu estou com 21.894, mas eu ainda disponho de algum tempinho para trabalhar. Eu acredito que eu vou chegar bem perto dessa marca ali. Sobre a contagem diária, eu fechei vários dias seguidos acima das 2.000 palavras, 2.500. Anteontem eu fechei em quase 3.000 palavras. Então, claro, eu vou ganhando o ritmo conforme vai passando o NaNoWriMo. Esse é até um dos motivos, uma das vantagens de fazer o NaNoWriMo, justamente ganhar fluência e começar a escrever mais, produzir mais em pouco tempo. Na terça-feira, como sempre, eu não consegui escrever, como na semana passada, então fica aqui o zerinho, porque é um dia muito cansativo para mim, mas ainda assim eu estou conseguindo conciliar o trabalho e os afazeres com a escrita sem ter grandes problemas. Visto isso, vamos agora trabalhar um pedacinho da história, um trechinho. A cena que eu vou iniciar agora vem bem depois da situação que encerra o conto. Eu preenchi esse espaço entre o final do conto e agora
principalmente com os personagens novos, porque era essa a função deles mesmo. Tudo que veio antes era uma preparação para eles brilharem agora. Então todos estão assumindo seus lugares aí na resistência. E agora eu vou trabalhar um momento em que o Uras vai à Cidade Queimada de novo. Ele está se habituando a fazer isso. E ele tem planos de restabelecer o passado da tribo, de levar a tribo para lá e resgatar o passado glorioso que a tribo teve. E ele acha que ele tem a capacidade de conduzir o povo a esse ponto, e dali eles vão subjugar todo mundo que está em volta. Então já é um momento em que ele já está bem perturbado, já está tomado pelas visões, já está bem confuso com a questão da liderança, e a gente vai fazer agora para ele um encontro inusitado aí, nessa vez que ele foi até a cidade. Comecei aqui sempre lembrando que, assim como os exercícios de escrita criativa, no NaNoWriMo a gente não tem muito tempo para floreios. Então eu já começo diretamente, começo tentando já jogar a minha ideia, a forma como a ideia surgiu no texto, e depois, lógico, voltar para poder revisar e desenvolver, e enfeitar e tudo mais. Então, por enquanto, eu não estou sendo muito exigente com a escrita, como eu faço com os exercícios, porque senão a coisa não anda, né? Então eu comecei assim: para Uras era difícil caminhar pela cidadela sem se deixar dominar por uma imensa ansiedade. Há alguns dias ia até lá, sempre no início da manhã, e voltava à tribo apenas quando encontrava algum artefato, arma ou peça de indumentária. Enquanto mostrava cada item a seu povo, elaborava uma história, inventava heróis e monstros derrotados, milagres que faziam do item algo especial, sagrado. Então isso eu já tinha falado também no vídeo anterior, que era o que eu pretendia fazer, né? Dar essa missão para o Uras, essa obsessão por resgatar a tribo, e isso realmente vai ser motivação para ele fazer muita coisa. Durante suas viagens, ele esteve em AA, e isso eu sempre faço nos exercícios. Quando eu não tenho um nome, um dado, uma informação de imediato e eu não quero parar de escrever para ir pesquisar, eu simplesmente ponho 3 A's maiúsculos e vou embora, depois eu volto ali e substituo pelo que eu quero. Então, seguindo. Durante suas viagens, ele esteve em AA, cujo rico relicário era tão bem guardado quanto visitado por peregrinos. Todos queriam saber das lendas. Todos queriam ser como os homens extraordinários responsáveis pelo passado mágico da cidade. Ele queria algo assim para a tribo. Então, no paralelo, esse lugar já existe, eu já incluí ele na história em algum momento anterior, entre as cenas do Uras que já estavam escritas. Eu só estou em dúvida em relação ao termo relicário. Porque relicário significa lugar onde se guarda relíquias, logicamente. Mas relicário geralmente tem a ver com algo pequeno, alguma coisa que a pessoa leva consigo ou que guarda numa redoma. Então eu não sei ainda se eu vou usar esse termo para designar um lugar, porque eu quero que o Uras pense num lugar da cidade, um lugar bonito, onde ele possa expor esses objetos todos que ele escavou e outros novos, para realmente criar uma mitologia que vai aumentar a autoestima da tribo e vai conduzi-las à supremacia. Mas eu não sei ainda, estou em dúvida sobre o termo relicário. Por enquanto eu vou manter, mas talvez eu substitua mais para frente. Então vamos seguir. Então eu segui basicamente escrevendo o que eu tinha falado, que era o pensamento dele. Quando a cidadela fosse reconstruída, designaria um prédio, que seria especialmente adornado para ser o relicário sagrado. Ali, sua adaga teria posição de honra. A adaga, eu também falei no outro vídeo que eu justifiquei melhor a existência dela, e agora ela tem um aspecto mais de santo, assim. Movido por aquele pensamento, naquele dia não voltou logo para a tribo. Queria escolher logo. Naquele dia não voltou para a tribo no horário costumeiro. Queria escolher logo a construção onde poria as relíquias. Estava decidido. A reconstrução, construção. Aqui é fácil, a gente bota o lugar. Por enquanto tá bom. Queria escolher logo o lugar onde poria as relíquias. Estava decidido. A reconstrução da cidadela começaria por ali. Beleza. A gente está cada vez mais fechando o modo de pensar do Uras, né? Procurando uma coerência dentro da incoerência dele. Se é que isso faz algum sentido.
Vamos adiante então, a gente já deu motivo para ele andar pela cidade, que é o que a gente quer, e ali ele vai ver alguma coisa andando, se movimentando entre os prédios, entre as paredes quebradas, e vai resolver ir atrás para ver o que é. Isso porque eu quero que ele descubra uma coisa por ali que ele ainda não conseguiu ver. Então eu vou dar um motivo para ele fazer isso. Beleza. Perambulou pela conhecida região que contornava a praça, mas nada parecia à altura. Além disso, ele não queria realizar algo assim tão próximo do cemitério dos escolhidos rejeitados. Aqui eu pus amaldiçoados, mas eu acho que amaldiçoados é muito forte, então rejeitados fica melhor. Eu ainda vou procurar um termo que ele vai se referir a esses escolhidos com frequência. É meio que um sistema de defesa para ele, porque ele foi retirado de um desses túmulos. Então dá uma característica interessante para ele se referir com desdém a essas pessoas enterradas ali. Talvez fosse melhor erguer algo do chão, do seu jeito, pedra a pedra. Não, levaria tempo demais, ele queria agora. Então isso aqui eu fiz meio que um monólogo interior do personagem, fiz ele cogitar uma coisa ou outra e já resolvi. Mas talvez hoje ainda eu volte aqui para poder acrescentar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais a megalomania dele, de querer erguer algo do chão. E aí a gente pode detalhar como seria essa construção dos sonhos dele e depois ele voltaria ao estado de ansiedade que ele está, o imediatismo dele. Então isso é uma boa coisa para trabalhar mais para frente, mas agora eu quero seguir adiante. Então, foi se afastando da região central, estudando as paredes desabadas, os andares que já não existiam, preenchendo com a mente os espaços deixados pelo incêndio divino. Virando uma esquina, seus olhos aguçados perceberam um movimento, metros adiante. Foi rápido demais. O que quer que fosse, não era grande ou particularmente ruidoso. Provavelmente algum animal ousado o suficiente para deixar a floresta, iludido com a promessa de alimento fora dela, e agora retornava para lá, tão faminto quanto no início de sua empreitada. Então aqui pode melhorar essa questão do virando uma esquina, né? Ficou muito abrupto, então essa passagem aí da percepção dele desse movimento, isso pode melhorar, pode ser uma coisa mais bem feita. Mas para o momento tá bom. Então o que eu quero agora? Ele vai partir em perseguição, porque afinal de contas ele é um soldado e desde que ele passou pelo castigo ele sente uma sede estranha que ele não consegue saciar e que ele precisa matar, extravasar isso de alguma maneira. Então eu mostrei uma progressão dele indo pegar caças cada vez maiores, cada vez mais perigosas, porque ele estava cada vez mais sedento da violência em si. E eu quero deixar uma dualidade, se ele realmente teve algum problema, alguma sequela pelo trauma do castigo dele, se é uma evolução do temperamento dele de soldado e sua ascensão a líder, ou se realmente isso é uma influência do Deus que ele encontrou na caverna, né, da Montanha Vermelha. E eu pretendo deixar isso em aberto por enquanto. Vamos então seguir até ele encontrar pistas sobre isso que ele visualizou e ele vai partir em perseguição e aí depois a gente vê como faz. Mais uma vez eu pretendo desenvolver essa passagem melhor, essas descrições aí vão ficar mais detalhadas, e eu estou desenvolvendo aqui a passagem da cidadela para a floresta, porque eu quero que tenha alguma coisa escondida ali, eu já tenho planos para isso, e eu preciso só levar o Urus até lá. Então ficou assim, aquela ideia da caçada esquentou o sangue do grande líder, há dias não caçava. Seria um bom exercício e certamente o sangue da presa ajudaria a escoar de suas próprias veias aquela inquietude. Assim começou a perseguição. Isso eu botei em texto que eu tinha pensado alto antes, né? Essa questão de mostrar sempre a sede de sangue do vilão. No meio das pedras do calçamento, o rastro era indefinido, as pistas insuficientes para que ele identificasse sua vítima.
Conforme seguia para o leste, as construções escasseavam e a floresta começava a reivindicar seu território. Ali ficou claro que perseguia uma pessoa. Pelo tamanho das pegadas e considerando a altura em que os cipós e galhos estavam quebrados, uma mulher ou um jovem. Eu não faço ideia dos métodos que se usa para rastrear uma caça ou uma presa numa floresta, mas aqui eu estabeleci que ele viu a altura que os cipós estavam quebrados e a pegada para poder adivinhar, né, para poder descobrir. Mais para frente eu posso até pesquisar sobre isso, mas isso não vai interferir em nada na história. O fato é que eu quero mostrar que ele é uma pessoa com os sentidos aguçados, principalmente depois do processo todo que ele passou. E aí ele vai encontrar essa pegada e vai deduzir que é uma mulher ou um jovem. Eu já sei que é a Laura, e ela vai ali para algum lugar em específico, uma torre em ruínas ali no meio daquela floresta, e ali tem um segredo que ela mantém, é uma coisa muito importante para ela, e o Uras, como todo grande vilão, vai chegar ali para colocar um fim nisso. O que é exatamente, eu não vou contar agora, porque ainda tem muito texto para escrever até lá, e o vídeo vai ficar muito grande, mas eu prometo voltar a esse assunto na semana que vem. Então esse está sendo o meu NaNoWriMo até agora, talvez pela experiência das outras edições, ou talvez porque essa história é realmente muito promissora, na minha opinião, está sendo uma experiência muito prazerosa e que eu tenho certeza que eu vou chegar no final muito satisfeito. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem um link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!